Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã deste sábado, dia 19 de outubro, faltando aí 8 dias para o segundo turno das eleições municipais em todo o Brasil. E aqui no Ceará, 2 municípios estão disputando o segundo turno, que é Fortaleza, capital, e Caucaia, que é aqui o município da região metropolitana. E a gente inicia esta manhã de notícias para você, atualizando para você as principais notícias dos principais jornais do país e também aqui do Jornal Cearense e o Povo. E eu mostro para você a capa do jornal Folha de São Paulo de hoje. E a manchete é: a ANEEL teve corte de 42% na verba e opera com 27% menos servidores. A agência é responsável por fiscalizar a Enel, que é a empresa distribuidora de energia elétrica em São Paulo. Essa mesma empresa também é responsável pela distribuição de energia elétrica no Ceará, é a mesma empresa, e aqui no Ceará, nos documentos ainda ela se chama de Coelce. Especialistas veem erros coletivos no apagão em São Paulo. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo, foi um atentado ontem ao prefeito da cidade de Taboão da Serra. Candidato à reeleição em Taboão da Serra é atacado a tiros. O prefeito e candidato à reeleição de Taboão da Serra, São Paulo, José Aprígio da Silva, ele que é do partido Podemos, sofreu um ataque a tiros ontem. Ele foi atingido na clavícula, mas seu estado de saúde é estável, segundo sua assessoria. Ele foi atingido na clavícula, mas já está hospitalizado. Aprígio estava em um carro blindado que trafegava pela rodovia Regis Bittencourt, quando outro veículo emparelhou e foram efetuados vários disparos. E mesmo o carro sendo blindado, ele foi atingido e levado ao Hospital Sírio-Libanês. A legenda destas 2 fotos diz: vidro do carro em que Aprígio estava, essa primeira foto, e a segunda foto, o candidato foi levado a uma UPA e depois transferido ao Hospital Albert Einstein, São Paulo. É também chamada de capa na área de política. Justiça determina penhora de bens contra Eduardo Bolsonaro em caso de jornalista da Folha de São Paulo. No caderno cotidiano, estudante de 14 anos mata 3 colegas em escola no interior da Bahia. STF, Supremo Tribunal Federal, forma maioria para proibir revista íntima em prisões. INSS voltará a exigir perícia presencial em auxílio-doença. Equipe de Guilherme Boulos tenta censurar o Instituto Datafolha, mas a justiça nega. Curso da tecnologia eleva reajuste de parcela escolar, que deve subir até 10%. E no caderno Ilustrada, a matéria é as mais tocadas por Sir Paul no Brasil. No painel das letras, a matéria é sobre a feira de Frankfurt, na Alemanha, vê conflitos entre a Itália e seus autores. Vamos agora para a capa
do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, para o fim de semana em São Paulo, as dicas, as matérias principais são: na área de esportes, Itaquerão, torcida faz vaquinha para pagar estádio. Dívida do time do Corinthians é de 710 milhões de reais. No caderno Economia e Negócios, tilápia é o novo frango para a exportação. Produção do peixe no país cresce 10% ao ano e boa parte dessa produção está sendo exportada. No caderno C2, que é o caderno de cultura do Estadão, a matéria principal é Novelinhas com Carlos Aira, uma sátira ao mundo literário nas narrativas do escritor argentino. A foto de destaque é para uma matéria sobre comportamento, perseverança, um passo a cada dia. Há 2 anos, a bailarina Marina Habib foi diagnosticada com encefalite autoimune. Ela luta para voltar a dançar. Está aqui ela na fisioterapia. Na área de bem-estar, a matéria questiona: um ato de infidelidade é o fim da relação? Nem sempre. Para a psicóloga, é preciso compreender as razões de uma traição para decidir os próximos passos. Na área de saúde, conheça alimentos que podem ser aliados contra inflamações. Sono, dormir de lado é a melhor posição para acordar disposto. A manchete do Estadão deste sábado é sobre a proibição do uso de celular nas escolas públicas e privadas. Acordo entre governo e oposição. O país deve iniciar 2025 com proibição de celular nas escolas. O veto valeria para colégios públicos e particulares. Tendência é de aprovação de projeto pelo Congresso. Num provável e raro entendimento entre governo e oposição, o Brasil deve começar o ano letivo de 2025 com uma lei proibindo os celulares nas escolas das redes pública e privada e particular. A tendência é a de que, logo após as eleições, seja apressado o processo para a votação de projeto de lei pelo Congresso Nacional. Pesquisas mostram o prejuízo à aprendizagem e à concentração provocado pelo uso de celular nas instituições de ensino. Países como Finlândia, Holanda, Portugal, Espanha e Estados Unidos já têm políticas de proibição ou restrição do uso dos aparelhos. Em São Paulo, o projeto foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa na última quarta-feira. A norma impede o uso dos aparelhos até nos intervalos de aula, até na hora que no Ceará a gente chama até na hora do recreio. Grande São Paulo. Lula aciona fundo fora do teto de gastos para dar empréstimo aos afetados por apagão em São Paulo. O governo federal vai usar 150 milhões de reais depositados no Fundo Garantidor de Operações fora do teto de gastos para abrir linha de crédito especial. Candidato à reeleição
Prefeito de Taboão da Serra sofre atentado e é baleado na clavícula. Meio Ambiente. Vale do Rio Doce prevê acordo de 170 bilhões de reais para reparar danos pela tragédia das barragens de minério de ferro em Mariana, Minas Gerais. Naquele desastre, 118 pessoas foram mortas. E a Vale está entrando nesse acordo para indenizar as famílias no valor de 170 bilhões de reais. No caderno Economia e Negócios, dados do IBGE. O trabalho infantil recua no país, mas ainda atinge 1.600.000 jovens e crianças, ou crianças e jovens, e crianças e adolescentes. E esse dado divulgado ontem pelo IBGE é matéria chamada de capa de vários jornais neste sábado. Na continuidade, você, telespectador, vai perceber. América Latina, falta de energia deixa 10 milhões no escuro em Cuba e paralisa a economia. Comércio, aulas e serviços não essenciais foram suspensos pelo governo cubano, que culpa embargo por falta de combustível para operar usinas. Vamos agora para o Rio de Janeiro. Capa do jornal O Globo. O destaque no alto da capa é sobre Jocy de Oliveira. Aos 88 anos, pioneira da música eletroacústica e dramaturga, lança uma autobiografia. Brasileirão, futebol, com drama no fim, Botafogo empata no Maracanã. E como eu disse, a manchete do Globo, do jornal o Globo de hoje, é sobre essa pesquisa divulgada pelo IBGE. Infância afetada. Trabalho infantil cai no país, mas ainda afeta 1,6 milhão de crianças e jovens. Expansão do Bolsa Família está entre fatores de redução de 14% no índice de crianças em situação de trabalho infantil em relação a 2022, redução de 14%. Diz assim a chamada de capa. O Brasil registrou uma queda de 14% entre 2022 e 2023 no número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos sob trabalho infantil, atingindo o menor patamar da série histórica, iniciada em 2016 e que foi atualizada ontem pelo IBGE, com os dados relativos ao ano passado. A condição, porém, ainda atinge 1,6 milhão de crianças e adolescentes, dos quais pouco mais de 500 mil trabalham em atividades consideradas perigosas ou insalubres, como operação de máquinas e extração de minério, por exemplo. Analistas atribuem a queda nesse trabalho infantil à expansão do Bolsa Família e ao aquecimento do mercado de trabalho, combinação que vem aumentando a renda das famílias mais pobres. A proporção de menores no trabalho infantil vinha caindo desde 2016, mas teve um repique em 2022, época do pós-pandemia. Política. A direita avança em redutos do PT no Nordeste. Das 9 capitais da região Nordeste, que teve grande peso na vitória
do presidente Lula em 2022, a esquerda ganhou com João Campos em Recife e disputa o segundo turno em Natal e em Fortaleza. Cientista política vê o nordestino mais lulista que progressista. E essa cientista política é daqui do Ceará, é daqui de Fortaleza. É a Monalisa Torres, é entrevistada aqui pelo jornal Globo. Promotora de justiça vê dezenas de fraudes e desrespeito à vida no caso do laboratório PCS Lab Salem, que deixou passar órgãos infectados com HIV que foram transplantados e só agora que foi descoberto. Ao pedir à justiça para manter presos os suspeitos de participação no caso dos transplantes infectados, Elisa Neves, promotora de justiça, citou dezenas de resultados falsos emitidos pelo laboratório com indiferença pelos clientes movido à ganância, o lucro, ganhar dinheiro. Privacidade digital. O X, que é o ex-Twitter, muda regras e passa a usar dados dos usuários para treinar inteligência artificial. E esta foto, que assim ao primeiro momento a gente pensa que é nos Estados Unidos, mas não, é aqui no Brasil. Mudança de tempo no radar. Olha o que diz a legenda. A névoa que riscou o Rio de Janeiro ontem deve dar lugar a chuvas e ventos fortes concentrados entre a noite de hoje e amanhã de domingo. O Serviço de Meteorologia emitiu alerta de tempestade para o centro-oeste e o sudeste. Segundo as previsões, tempo deve melhorar só na segunda-feira. Olha a névoa que tomou de conta aqui da área litorânea do Rio de Janeiro. Entrevista. Hoje o Jornal Globo traz uma entrevista com o presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin. O ministro diz que um servidor já foi afastado em investigação da Polícia Federal sobre suposto esquema de venda de sentenças na corte da qual ele preside, que é o STJ. A frase destacada da entrevista do ministro Herman Benjamin: há uma profunda amargura, mas os fatos serão apurados. Outra entrevista, essa para o segundo caderno de cultura do Globo, é com o autor romeno Mircea. Ele conta que cita Brasília em seus livros e reflete sobre o limite fluido entre sonho e lucidez. Ele diz: para ser um bom autor de literatura fantástica, é preciso primeiro ser um ótimo escritor realista. O cérebro dos sonhos é o mesmo da vida cotidiana. Jornal Globo traz uma matéria sobre como entender a linguagem dos gatos. Decifrando os gatos. Pesquisa dá pistas de como interpretar miados e movimento dos felinos, que nem sempre são o que parecem. Aqui aí tem várias posições de gatos, um aqui dando a língua, outro
cobrindo os olhos. É uma matéria nas páginas internas, na página 23 do jornal o Globo. Na área internacional, a chamada de capa é dizendo que os Estados Unidos e países europeus reforçam apelo por cessar fogo lá no Oriente Médio, em Gaza. Reunidos em Berlim, Alemanha, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e líderes da Alemanha, da França e do Reino Unido pedem o fim da guerra no Oriente Médio. Para mim, é uma incoerência. Eles pedem o fim da guerra, mas continuam fornecendo armas para eles brigarem. É o mesmo que apagar fogo com gasolina. Coreia do Norte enviará à Rússia batalhão para lutar, pronto, outro caso de guerra, para lutar contra a Ucrânia. São esperados 10 mil militares para atuar em território russo na fronteira invadida por tropas da Ucrânia. Parceria reforça laços entre o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, e o Kim Jong-un, que é lá da Coreia do Norte. Prefeitura do Rio de Janeiro planeja abrir novas linhas de VLT. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo, na manhã deste sábado, dia 19 de outubro. E o destaque no alto da capa é um caderno especial, dentro do caderno Vida e Arte, sobre a Casa Cor. Exposição ocupa Praia de Iracema, ocupa um imóvel na Praia de Iracema, com edição focada em bem-estar e sustentabilidade. É a 26ª edição do Casa Cor, dessa exposição voltada para arquitetura, para ambientes, casas e outras áreas da convivência de residência, de apartamento. E a Casa Cor vai ser inaugurada no dia 24 de outubro. Esses dois aqui são os arquitetos Rodrigo Porto e Tiziana Sanford. Eles são responsáveis pelo ambiente da casa O Povo, dentro da exposição da Casa Cor. Mas nessa matéria já traz que para conhecer e visitar a exposição, o ingresso custa R$ 90 a inteira. É mais do que para pagar para assistir um jogo de futebol na Arena Castelão. A manchete do jornal O Povo de hoje é a mesma manchete, é o mesmo assunto, manchete do jornal o Globo. 500 mil de pessoas. Trabalho infantil cai no Nordeste, mas ainda lidera casos no país. Volume de crianças e adolescentes nesta situação de trabalho infantil na região Nordeste representou 30% das ocorrências totais no Brasil no ano passado. Aponta dados do IBGE. Esse número, contudo, é 11,69% menor que em 2022 e o menor da série histórica que foi iniciada em 2016. Esta foto de destaque é sobre a sabatina com o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, neste segundo turno, Evandro Leitão,
fala em novas pastas, quer dizer, em novas secretarias e mudanças no conceito das regionais, das secretarias executivas regionais, que hoje são 12. Também chama aqui em Fortaleza de prefeiturinhas. Aqui está o Evandro Leitão, ao centro é o jornalista Ítalo Coriolano, o mediador da sabatina, e aqui à esquerda o time de jornalistas do Jornal Povo que fizeram as perguntas ao candidato a prefeito pelo PT. Na área de cidades, a chamada de capa é dizendo que terrenos para novos campi do IFCE estão escolhidos em 5 cidades. O IFCE vai se expandir, vai construir núcleos, né, que chamam de campus, no singular, e campi é no plural, em 5 cidades do Ceará. Nas páginas internas, nós vamos dizer quais são essas cidades que o IFCE, o Instituto Federal, vai se instalar. Na área de esportes, o Ceará visita Ituano e mira Vitória em São Paulo para entrar no grupo do G4 da Série B do Campeonato de Futebol. Na área de política, a matéria chamada de capa é dizendo que a Prefeitura Municipal de Fortaleza e a Câmara Municipal de Fortaleza exoneraram, pelo menos nos últimos 2 dias, 180 servidores comissionados, 180 funcionários comissionados. Depois passou do primeiro turno, o prefeito Sarto não foi reeleito, ele que é do PDT, e agora está enxugando a folha de pessoal. E a reportagem de hoje do Jornal Povo é falando sobre imóveis. Em um ano, o estoque de loteamentos cai pela metade no Ceará. Mas cai pela metade porque aumentou o volume de vendas. É isso que diz esta matéria. Vamos agora ver aqui a capa do Correio Brasiliense no Distrito Federal. A manchete é: agronegócio no DF procura mão de obra. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é favorável a controle de celulares nas escolas. Durante sessão em homenagem ao Dia do Professor, foi comemorado dia 15 de outubro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elogiou a iniciativa do governo federal de limitar o uso dos aparelhos eletrônicos em ambiente escolar. Segundo o senador, a permissividade gera um problema gravíssimo. Catarata, cirurgia de catarata. Ministério Público vê falha de higiene em mutirão que deixou cegas várias pessoas. Isso na Paraíba e também ontem houve um caso no Belém, do Pará. Pesquisa do IBGE, trabalho infantil é o menor desde 2016, mas ainda 1.600.000 crianças e adolescentes vítimas de exploração. Muitos têm jornada de 40 horas semanais. Pedaladas movidas pela tecnologia. Atleta paraplégico Estevão Lopes disputará as Olimpíadas Biônicas na Suíça. Ele aqui já está treinando. Essa foto é para dizer que foi preso ontem um homem com granadas na rodoviária de Brasília. A rodoviária fica ali na entrada do eixo monumental que dá acesso à esplanada dos ministérios e logo depois é a Praça dos Três Poderes. Suspeito estava com 9 artefatos explosivos
em um ônibus procedente do Rio de Janeiro. Ele disse à polícia que entregaria as granadas no Maranhão. Rodoviária Interestadual de Brasília ficou interditada por mais de 3 horas por causa desse fato. Na área internacional, a chamada de capa do Correio Brasiliense é para a guerra no Oriente Médio. Após morte de líder, o Hamas fala em vingança. Encerro aqui esse primeiro momento de apresentação das páginas dos jornais de hoje. A gente retoma aqui a leitura das principais matérias dos jornais do país e agora nós vamos para as páginas internas do jornal Folha de São Paulo. O primeiro editorial de hoje da Folha diz o seguinte: Nunes e Boulos têm condutas ruins para o debate público. Favorito nas pesquisas de intenção de voto, o prefeito de São Paulo foge dos debates e priva os eleitores de um confronto franco de propostas. Já o deputado federal Guilherme Boulos, sem empolgar fatia maior de eleitores, tenta censurar o Instituto Datafolha. O segundo editorial: a escalada da brutalidade do regime de Maduro na Venezuela. Conselho de Direitos Humanos da ONU confirma 25 assassinatos e 1.542 detenções pelas forças de segurança do país desde julho passado. Falta de postura firme do governo Lula contra a ditadura venezuelana é lastimável. Vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo. Ver o que diz aqui as páginas de política. E no momento não está abrindo. Eu vou então para a página interna do jornal O Estadão. E a coluna do Estadão de hoje, a primeira nota em destaque, o título é: Derrota do Novo em Belo Horizonte cola em Matheus Simões, vice de Zema, do governador Zema, e pode impactar para 2026. Mas tem uma nota, aliás, 2 notas que dizem respeito ao Ceará. Essência: em crise após parte da sua base política em Fortaleza declarar voto no bolsonarista André Fernandes, do PL, o PDT promoverá hoje e amanhã, no Rio de Janeiro, a reunião anual do Comitê para a América Latina e Caribe da Internacional Socialista. O encontro debaterá o impacto do populismo na democracia e estratégias para fortalecer partidos socialistas e social-democratas. O presidente licenciado do PDT nacional, que é o ministro Carlos Lupe, da Previdência, é vice-presidente da Internacional Socialista e crítico aos pedetistas que apoiam o candidato André Fernandes, chamado por ele, Carlos Lupe, num vídeo que ele publicou nas redes sociais, quando ele chama o André Fernandes de filhote da ditadura. Vamos para a página dos editoriais hoje do Estadão. O primeiro: Enel, uma vilã muito conveniente. É fácil culpar distribuidora pelo apagão elétrico em São Paulo. Mais difícil é reconhecer que a empresa cumpre os termos do contrato de concessão e que o poder público precisa assumir suas responsabilidades.
Vamos para o segundo editorial de hoje do Estadão. Israel entra entre a paz duradoura e o abismo. A morte de líder do Hamas, embora seja uma boa notícia para quem repudia o terror, não elimina as ameaças existenciais a Israel, que precisa urgentemente de um plano para o pós-guerra. As páginas de política do Estadão. A primeira é dizendo que candidatos do PL que estão disputando o segundo turno das eleições Brasil afora, dosam presença de Bolsonaro e avaliam o risco de rejeição. Maior participação do ex-presidente neste segundo turno está prevista, mas em algumas cidades, correligionários temem que o líder político da sigla, Jair Bolsonaro, prejudique a campanha local. E um dos que escondem a presença ou omitem a presença de Bolsonaro na campanha é em Fortaleza, com o candidato André Fernandes. E diz assim o texto do Estadão. Em Fortaleza, correligionários se dividem entre acreditar que Bolsonaro possa ajudar André Fernandes e dosar as aparições do ex-presidente na cidade, onde a esquerda tem hegemonia. As campanhas enxergam a disputa na capital cearense como uma das mais importantes do país, já que Fernandes pode romper décadas de governo de esquerda na capital. O presidente Lula, que também reforçará sua atuação nas agendas dos candidatos, esteve em Fortaleza para participar de uma entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida na última sexta-feira. O ministro da Educação, Camilo Santana, tirou férias para ajudar na campanha do candidato petista Evandro Leitão. Na análise dos integrantes da campanha de Fernandes, o ideal seria apostar na presença do parlamentar mineiro, deputado federal Nicolas Ferreira, para agitar os votos do eleitorado, principalmente jovem. O deputado federal o Nicolas Ferreira, tem sido um dos principais cabos eleitorais do Partido Liberal nestas eleições municipais. Portanto, parte da equipe do candidato André Fernandes prefere mais a presença do Nicolas Ferreira, que é um jovem parlamentar, à presença de Jair Bolsonaro, que pode tirar votos de André Fernandes. A presença de Bolsonaro pode tirar votos de André Fernandes nesta última semana de campanha eleitoral. Domingo de amanhã a 8 dias, acontece o segundo turno, dia 27. As cidades aqui do Ceará, Fortaleza e Caucaia, os eleitores voltam às urnas para, em Fortaleza, escolher entre André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, e lá em Caucaia, entre os candidatos Naomi Amorim, do PSD, já foi prefeito do município, e Valdemir Catânio, jornalista, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Tem uma nota dentro dessa matéria do Estadão, dizendo que no Ceará, deputado federal é expulso do partido após ato em apoio a petista.
O PL, Partido Liberal, expulsou ontem o deputado federal cearense Júnior Mano, que organizou, na última quarta-feira, um encontro entre prefeitos para sinalizar apoio ao candidato Evandro Leitão, candidato petista, que concorre à Prefeitura de Fortaleza no segundo turno contra o candidato André Fernandes, do PL, do mesmo partido até então de Júnior Mano. Júnior Mano também é filiado ao PL. Embora a mulher dele, que é prefeita reeleita lá em Nova Russas, ela é do PRD. Além do deputado Júnior Mano e de outros 41 prefeitos, participaram do encontro de adesão a Evandro Leitão o governador do Ceará, Elmano de Freitas, do PT, e o ex-governador do estado e atual ministro da Educação, Camilo Santana, também do PT. Nas redes sociais, Júnior Mano disse estar surpreso com a decisão de Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do PL. Segundo Júnior Mano, sua expulsão do PL teria sido um pedido direto do ex-presidente Jair Bolsonaro ao presidente estadual aqui da legenda, que é o deputado estadual Carmelo Neto. O deputado Júnior Mano declarou gratidão e lealdade a Valdemar Costa Neto, mas se posicionou oficialmente a favor do candidato do PT, que é o Evandro Leitão. Continuando nas páginas de política do Estadão, temos outra matéria: as idas e vindas no processo de escolha do comando da Prefeitura paulistana. Prefeito de Taboão da Serra é baleado durante ataque, mesmo com o carro blindado, ele foi atingido com um tiro na clavícula. Comissão recebe novas denúncias contra o ex-ministro Silvio Almeida por assédio sexual. Agora foram mais 2 denúncias contra o ex-ministro. Nas páginas internacionais, a primeira matéria é crise energética. Cuba sofre apagão total que paralisa a economia e deixa 10 bilhões no escuro. Governo culpa embargo americano pela falta de combustível para manter usinas funcionando e suspende aulas, comércio, funcionamento de estatais e serviços não essenciais. Conflito no Oriente Médio. Hamas promete vingança por morte de líder em ataque. Proibição do uso de celular em escolas deve valer já em 2025. É a primeira matéria do caderno Metrópole. O MEC se preocupa em não passar a ideia de demonizar a tecnologia. Lula aciona fundo fora do teto de gastos para dar empréstimo a atingidos pelo apagão em São Paulo. Indenização a morador será caso a caso, diz o presidente da Enel, que é a empresa distribuidora de energia elétrica em São Paulo, como também aqui no estado do Ceará. Chuva em São Paulo pode passar de 250 milímetros em alguns locais. Homem é preso por ataque a bases no Guarujá e Polícia Militar põe batalhões em alerta. Vale do Rio Doce estima em 170 bilhões de reais o acordo para pagar as famílias das vítimas
do rompimento das barragens de minério em Mariana, Minas Gerais. Na área de esportes, na Química Arena, Neoquímica Arena, o Corinthians, Gaviões e Caixa Econômica Federal assinam projeto de vaquinha para quitar a arena. Protocolo de intenções prevê criação de PIX para torcedores depositarem valores a serem repassados diretamente ao Banco Estatal para ajudar na dívida de 710 milhões que o Corinthians tem. Lula avalia a possibilidade de a União doar um terreno para a construção do estádio do Santos. Ceará terá a maior montanha-russa de água do mundo. Nova atração do Beach Park, no município de Aquiraz, tem 28 metros de altura. Visitante poderá descer a até 42 quilômetros por hora desse novo equipamento. As páginas do caderno Economia e Negócios. Taxação de milionários. Estudo projeta 20 bilhões de reais com esse tributo. Estudo projeta o governo federal arrecadar 20 bi com esse tributo, essa taxação aos milionários. Montante seria suficiente para compensar perdas com eventual isenção de imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais. Uma promessa eleitoral do presidente Lula. Economistas defendem discussão mais ampla sobre taxação da renda. Às vésperas da eleição, o governo faz evento para programa criado em abril. Dinheiro não cai do céu, mas Lula nega essa obviedade. Dólar volta a subir e acumula alta de 4,62% no mês. Trabalho infantil recua no país, mas ainda afeta 1,6 milhão de crianças e adolescentes, afirma pesquisa do IBGE. Crescimento sem brilho reforça a aposta de Pequim em pacote de estímulos. Governo atrai 45 bilhões de reais na primeira operação do Ecoinvest. Com produção em alta, tilápia, o peixe tilápia, pode se tornar uma commodity como o frango. Pescado produzido no país cresce a taxas de 10% ao ano e já é exportado para 48 países. Segundo especialistas, em 20 ou 30 anos, o consumo pode ser igual ao do frango. A ANEEL contesta na Justiça a venda da empresa Amazonas Energia para a empresa AMBA, que é dos irmãos Batista. Falta política de crédito para os criativos da moda. Perdeu o prazo do dinheiro esquecido nas contas bancárias? Veja o que fazer para resgatar os recursos. A capa do caderno Cultura e Comportamento é sobre a estreia do Maníaco do Parque, que busca uma reparação. O filme retira a aura de Dom Juan, de Francisco de Assis Pereira, ele que era um serial killer, quer dizer, um matador em série, que matou 7 mulheres, e esse filme retira essa aura de Dom Juan, do Francisco de Assis, para pôr suas vítimas em seu devido lugar, que está em primeiro plano. Aqui, Maníaco do Parque inverte narrativas e opta por dar voz
às vítimas. Novo espaço marca ampliação de área de exposições do Farol Santo André. Decoração: orquídeas exigem atenção, mas cuidado, pode ser mais simples do que parece você cultivar orquídeas. O Enigma dos Congressos de Literatura, obra do argentino César Aira, faz revisão satírica do mundo acadêmico, editorial e literário, nessas 2 páginas de entrevista com o autor argentino. No Caderno de Bem-Estar, é uma matéria sobre relacionamentos. É possível perdoar a infidelidade? Depois de um ato de infidelidade, é o fim da relação? Aí a matéria responde: nem sempre, mas para isso será preciso muita conversa e algumas mudanças de comportamento. Corpo humano: aquecimento não é o mesmo que alongamento e traz benefícios. Os alimentos que podem ser armas contra a inflamação. Relacionamentos, uma nova chance, é a mesma matéria da capa do caderno. Para a psicóloga, é preciso compreender as razões de uma traição para decidir os próximos passos. Ela diz: nem sempre vem de um problema na relação. Estudos em Harvard aconselham: seja grato para ser feliz e viver mais. Dormir de lado é a melhor posição para acordar disposto. Aqui é a matéria com a artista em reabilitação, que é esta dançarina. Fisioterapia é a melhor hora do dia, diz Marina. Me sinto mais próxima de voltar a me mover como antes. Artista em reabilitação. Bailarina desde os 3 anos, ela luta contra uma doença autoimune para voltar a dançar. Vamos agora para as páginas do Globo, Rio de Janeiro. O primeiro editorial diz: morte de líder do Hamas cria chance para cessar fogo. Segundo editorial: o recado dos ganhadores do Nobel de Economia para países como o Brasil. E nas páginas de política tem essa matéria: vitória simbólica. Direita demonstra força e avança em capitais e grandes cidades do Nordeste, reduto da esquerda. Essa primeira foto é em Maceió. O prefeito JHC do PL foi reeleito e teve Arthur Lira como um cabo eleitoral. Arthur Lira é o deputado federal do PP de Alagoas, que é o presidente da Câmara Federal. Em Salvador, Bruno Reis, do União Brasil, foi reconduzido ao cargo com larga margem de votos. E em Teresina, o ex-prefeito Silvio Mendes, do União Brasil, saiu vitorioso já no primeiro turno. Mas aqui eles falam também em Fortaleza. Em Fortaleza, ele diz assim: Fortaleza rachada. É na disputa em Fortaleza onde a rixa entre direita e esquerda mais se materializa, com o confronto direto entre o PT de Lula e o PL de Bolsonaro. Na capital do Ceará, estado governado pelo petista Eumano de Freitas e sob influência política do atual ministro da Educação Camilo Santana, do PT, o segundo turno é disputado pelo deputado federal André Fernandes, do PL, e pelo deputado estadual Evandro Leitão, do PT. De acordo com pesquisa do Instituto Quest, divulgada ontem, os dois têm 43% das intenções de voto. A cientista política
Monalisa Torres diz que a derrota do prefeito José Sarto, do PDT, que não foi nem para o segundo turno, é simbólica do derretimento da sigla no Ceará, após o racha da família Ferreira Gomes. O PDT, que conquistou 63 prefeituras no Ceará nas eleições municipais de 2020 e agora contabiliza somente 5 vitórias no estado. Somente 5 prefeituras o PDT fez no estado. Sofre as consequências da grande debandada de prefeitos da sigla desde o rompimento entre os irmãos Cid Gomes e Ciro Gomes. Uma derrota do PDT para o PL também tem chance de acontecer em Aracaju. E aí agora eles falam da situação de Aracaju, que também tem um embate. Também fala aqui da disputa lá em Caucaia, onde Naomi Amorim, PSD, disputa a prefeitura com o petista Valdemir Catânio e outras capitais do Nordeste. Eleições 2024, ainda nas páginas do jornal O Globo. Lula reforça campanha de bolos em São Paulo e de aliados no ABC Paulista. Apoio de padrinhos não impacta voto de 3 em cada 5 candidatos em São Paulo. Candidato à reeleição em Taboão da Serra é baleado. Ricardo Nunes, que é o atual prefeito e candidato à reeleição, é do MDB, diz que só vai a debate na TV se São Paulo não tiver novo temporal. Temporal com apagão, né? Sucessão na presidência nacional do PT vira novo embate entre a deputada federal e atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E lideranças veem dirigente insuflando um nome do Nordeste para ser o próximo presidente nacional do PT, enfraquecendo o nome de Edinho Silva, aliado do ministro Fernando Haddad. A deputada, nessa entrevista, nega essa briga, essa disputa. Mas a história é porque o Nordeste está dando um peso maior ao PT, enquanto no Sudeste o número de prefeituras do PT diminuíram. E por conta disso, a Gleisi Hoffmann está citando como opção o deputado federal José Guimarães, para ser o próximo presidente do PT. Mas o Fernando Haddad apoia o Edinho Silva. Só que o Edinho Silva não foi eleito, ele é prefeito atual e não foi reeleito. Diz assim, um dos nomes nordestinos defendido por Gleisi é do líder do governo na Câmara, José Guimarães. Pessoas próximas à presidente do partido ainda usam como argumento a derrota de Edinho Silva em Araraquara. Ele não conseguiu eleger sua sucessora, Eliana Onaim, do PT, ex-secretária de saúde do município. Sobre ainda Fortaleza, Gleisi diz que foi procurada por petistas do Nordeste e que não incentivou uma candidatura dessa região, e sim reconheceu sua legitimidade. A deputada também destacou que suas divergências com o ministro Fernando Haddad são pontuais na política e na economia, o que é normal, segundo ela, dentro do partido. Carta aberta sobre a Amazônia amplia críticas à ministra Aniele Franco.
Comissão recebe mais 2 denúncias contra o ex-ministro Silvio Almeida, denúncia de assédio sexual. Está aqui a matéria, a entrevista com o ministro do STJ, Herman Benjamin. No comando do Superior Tribunal de Justiça, ministro fala pela primeira vez sobre impacto da investigação da Polícia Federal sobre um suposto esquema de venda de sentenças no STJ. Ele diz nessa entrevista: constrangimento é coletivo, mas fatos serão apurados. Diz ainda o ministro Herman. Como é que o ministro vai ter controle total do seu gabinete quando a cada 5 minutos será elaborada uma decisão? A Polícia Federal está investigando um suposto esquema de venda de decisões no STJ. E ele fala desse assunto e de outros assuntos, como esse aqui. A pergunta que o repórter fez: o senhor foi relator no TSE do processo de cassação da chapa Dilma Temer. 7 anos depois, o que mudou na Justiça Eleitoral? Ele respondeu: não falo daquele processo, porque foi tão difícil. Ele não quis falar sobre... E ele foi vencido, o voto dele foi vencido lá no Tribunal Superior Eleitoral. Intimidade preservada é a primeira matéria das páginas de Brasil. STF, Supremo Tribunal Federal, reforma a maioria para proibir revistas vexatórias em visitantes de presídios. Prática constrangedora. Onda contra exames corporais ganhou força a partir de vídeo. Apagão elétrico mostrou São Paulo frágil para crises do clima. Ministro do TCU pretendia sugerir intervenção na Enel. Trabalho infantil cai, mas ainda afeta 1,6 milhão, mais de meio milhão, está em atividades consideradas perigosas e insalubres. Mesmo assim, é o menor nível de trabalho infantil desde o início desse levantamento, que foi em 2016. Fatores culturais ainda impedem queda mais forte da ocupação entre menores. Briga de distribuidores se arrasta em Guarulhos e freia concorrência. Inteligência artificial vai exigir grande quantidade de energia, mas ela pode ser renovável. O Twitter muda regras para explorar dados de usuários em inteligência artificial. Hoje o Twitter chama-se X. Nas páginas de mundo, primeira matéria: a paz bate na trave. Pressão dos Estados Unidos para acordo em Gaza enfrenta obstáculos com Israel e o Hamas. Eles não querem parar a briga. Né? Então continua, mesmo com os apelos. Continua a briga e continua a matança. Famílias de reféns oscilam entre satisfação e medo. Kim Jong-un mandará tropas para ajudar a Rússia a combater a Ucrânia, diz Kiev. Grandes doadores dão 1,2 bilhão de reais à campanha de Donald Trump. No caderno Saúde, a matéria é sobre a linguagem dos felinos. Língua de gato, saiba o que significam os sons e miados do seu felino. O remédio Ozempic
reduz riscos de abuso de álcool, diz novo estudo. Esse remédio, Ozempic, é a moda agora, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para diminuir peso. As pessoas ficarem magras e usam esse Ozempic, é a febre do momento. Uma virada de chave no Rio de Janeiro. Prefeitura promete revolucionar transportes com nova licitação dos ônibus e mais VLTs. Promotora de justiça diz que foram dezenas de erros ao pedir à justiça a prorrogação da prisão dos 4 investigados no caso dos órgãos transplantados com HIV. A promotora de justiça Elisa Neves afirmou ainda que o laboratório mostrou total desrespeito à vida, movido pela ganância e pelo lucro. No caderno de esportes do Jornal Globo, Marcos D'Almeida busca revanche no México. Exposição sobre Ayrton Senna, em São Paulo, tem capacete que reproduz a voz do piloto de Fórmula 1. Números refletem má fase do jogador Gabigol no Flamengo. Defesa passa de problema a trunfo no Fluminense. No campo, não brinca comigo. Me transformo em outra pessoa. Aos 36 anos, o zagueiro Maicon busca primeiro troféu da carreira no Brasil. Ele foi 5ª opção a titular da zaga do Vasco. Quente até o fim. Botafogo tropeça no Criciúma e noite de recorde acaba em frustração no Maracanã. Me acusam de perder o Nobel de propósito. É a capa do 2º caderno do Jornal Globo. Escola de Gênios cresce e vai parar nas telonas. O Zona Azul, a ciência é para todos. Sinalização causa polêmica entre moradores do Flamengo. Saneamento, Tavares Bastos tem esgoto tratado com projeto inovador. A potência do saber compartilhado. Água na boca, gastronomia, menu de travessuras e gostosuras. Isso aqui é o Halloween. Gastronomia Preta 2024 será em Santa Teresa. Babilônia e o Fuxico reúnem atrações no fim de semana. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Povo. Primeira matéria: adolescente mata a tiros 3 colegas na Bahia, numa escola da Bahia. Foi na cidade de Higienópolis. Estudantes que foram alvos dos disparos do aluno são 2 meninas e um menino, com idades de 15 anos. Mais de 40 toneladas de pargos são apreendidas. Pan-Americano, Calderano se sagra campeão. Pedido de Evandro para Roberto Cláudio não aparecer na propaganda de André Fernandes é negado. E ontem à noite o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que é o presidente do PDT em Fortaleza, soltou uma nota repudiando essa atitude do PT de querer impedir que ele, Roberto Cláudio, apareça na propaganda eleitoral pedindo votos para o bolsonarista André Fernandes. Hamas promete vingança por morte de líder em ataque de Israel. A reportagem de hoje do Jornal O Povo é sobre imóveis com venda acelerada, estoque de loteamentos cai pela metade em um ano. Vida segura com infraestrutura e serviços
perto de casa são os atrativos. Eleições 2024. Ainda repercutindo, o jornal O Povo repercutindo a pesquisa do Datafolha, pesquisa de intenções de voto para a Prefeitura de Fortaleza. A primeira matéria diz o seguinte: 19% dos eleitores de Lula votam em André, que é do Partido Liberal, e 4% dos votantes em Bolsonaro votam em Evandro. A pesquisa Quest, divulgada ontem pela TV Verdes Mares, mostra empate entre André e Evandro, os dois com 43% das intenções de voto, cravado, 43-43. Só que, na pergunta espontânea, quando o entrevistador pergunta em quem você votaria para prefeito de Fortaleza, sem citar nome de ninguém, 21% dos entrevistados disseram estar indecisos. Ainda não sabem quem ainda. 21%. Isso na pergunta espontânea. Quando é na pergunta estimulada, quando o entrevistador diz, em quem você votaria para Fortaleza, aí cita os candidatos, André Fernandes e Evandro Leitão. Aí o percentual de indecisos cai para 4%. Após apoio a Evandro Leitão, deputado federal Júnior Mano é expulso do PL, do Partido Liberal. É essa matéria que a gente leu também no Estadão. Júnior Mano esteve em ato de Evandro. Presidente do PL no Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto, disse ser inadmissível membro do partido apoiar um candidato do PT. O deputado federal Júnior Mano anunciou ontem que foi expulso do PL após apoiar a candidatura de Evandro Leitão do PT para a Prefeitura de Fortaleza contra a de André Fernandes do PL. O parlamentar se disse ter respeito e lealdade ao partido e afirmou que, quando o bolsonarismo é contrariado, sempre é tratado como forma de ingratidão. Júnior Mano participou de ato com 41 prefeitos aliados na quinta-feira para engajamento na campanha de Evandro. No encontro estavam o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas, o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, que é do PRD, e o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, que pediu para sair, pediu desfiliação do PL, ele que é pai do Bruno Gonçalves, que é o prefeito de Eusébio. Mas o Acilon, antes de declarar apoio ao Evandro Leitão, do PT, ele mandou uma carta se desfiliando do partido, carta endereçada ao Carmelo Neto, que é o presidente estadual do PL aqui no Ceará. Continuando aqui com a leitura da matéria. De acordo com Júnior Mano, o ex-presidente Jair Bolsonaro ligou para o presidente estadual da sigla no Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto, e exigiu a expulsão de Júnior Mano do PL. Apesar de afirmar que tem respeito e lealdade ao partido, ele explicou que a decisão de apoiar Evandro Leitão se deu por acreditar que o petista representa o melhor para a Fortaleza. O deputado federal afirmou que votou em Bolsonaro, sim, em 2022 e que, ao apoiar Evandro, expôs seu pensamento e virou vítima de perseguição. Abre aspas, diz Júnior Mano. Diante de todos os fatos que têm ocorrido na capital, dessas candidaturas, eu resolvi sim tomar uma posição de apoiar o amigo Evandro Leitão e voto no Evandro não é porque ele é do PT, não. Voto no Evandro porque ele é o melhor para Fortaleza, acrescentou Júnior Mano. O deputado ainda disse que ficou surpreso
com a decisão do Partido Liberal, uma vez que sempre teve lealdade ao partido, chegando a citar votação em pautas que incomodam ou mesmo que têm parte contrária ao interesse da população. Abre aspas. Eu tenho certeza que Fortaleza não é por causa de um partido. As pessoas estão acima dos partidos e eu sou dessas pessoas, continuou. O deputado estadual Carmelo Neto confirmou o processo de expulsão de Júnior Mano em entrevista ontem ao jornal O Povo e disse que é inadmissível um deputado do PL apoiar um candidato do PT. Ele ainda destacou que a ação deve servir de recado para todo o Ceará e para todo o Brasil. O presidente do PL no Ceará disse ainda que viu a ação como um movimento organizado do grupo político de Acilon Gonçalves. Ele também disse que não imaginava uma posição tão evidente de apoio a um membro do PL ao candidato Evandro Leitão e que o ato gera constrangimento para outros filiados. O Yuri do Paredão, que hoje está no MDB, deputado federal lá do Cariri, foi expulso do PL em 2023 após posar numa foto ao lado do presidente Lula e fazer o L com a mão durante lançamento do sistema de bombas da transposição do Rio São Francisco. Foi o primeiro deputado federal do PL a ser expulso do partido, Yuri do Paredão, mas hoje ele está afiliado ao MDB. E houve um acordo na época, na expulsão do Yuri do Paredão, houve um acordo com o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, para que o partido não pedisse o mandato do Yuri. Saia do partido, nós não vamos lhe processar por infidelidade partidária, segue tua vida, que houve um acordo aí de uma camaradagem entre Yuri do Paredão e o PL. E hoje o Yuri está filiado ao MDB. Ainda sobre eleições 2024, Prefeitura de Fortaleza demite 156 comissionados e a Câmara Municipal de Fortaleza demite 24 assessores. Evandro promete criar 2 pastas, 2 secretarias, caso seja eleito, claro, né? E mudar o conceito das secretarias executivas regionais, também chamada de prefeiturinhas. Em Fortaleza são 12. E ele disse isso nessa sabatina ao jornal O Povo. Candidato do PT falou ainda erros cometidos em debates e entrevistas. Partido dividido. Elmar Nascimento e outros nomes, deputados federais do União Brasil, firmam o apoio a Evandro Leitão. Esse ato foi ontem à noite, com a presença de Elmar Nascimento. O Elmar Nascimento é deputado federal e candidato, ele é deputado federal do União Brasil da Bahia. Ele esteve em Fortaleza ontem, ele é candidato, ele quer ser presidente da Câmara Federal, está em busca de apoios, né, para ser o sucessor de Arthur Lira. E ontem, no evento com ele, com o deputado federal do União Brasil, Moses Rodrigues, lá de Sobral, o Moses Rodrigues é filho do Oscar Rodrigues, que ganhou as eleições lá em Sobral, desbancando a família Ferreira Gomes. E também com a presença da deputada federal do União Brasil, a Fernanda Pessoa. Estiveram nesse ato declarando apoio a Evandro Leitão. Mas o presidente estadual do União Brasil, que é o ex-deputado federal Capitão Wagner, que foi candidato a prefeito no primeiro turno, mas ficou em terceiro colocado,
ele já declarou, ele e o seu grupo já declararam apoio a André Fernandes. Então, o PL está rachado com relação a este segundo turno das eleições em Fortaleza. Nas páginas de economia, a primeira matéria é o assunto manchete de capa do Jornal Povo e do Jornal Globo. Trabalho infantil caiu 11,69% no Nordeste, mas ainda atinge 500 mil de pessoas. Pesquisa mostra que os números que lideram as ocorrências no país são da série histórica iniciada em 2016 pelo IBGE. Mão de obra é a preocupação que mais cresce entre industriais. BNDES abre 9,4 bilhões de reais de crédito para pequenos negócios. A ausência de navio de regais ameaça a chegada de novos investimentos no Ceará. Terrenos para novos campi do IFCE, Instituto Federal de Educação, já estão definidos nos municípios. Quais são os municípios que terão filiais, né, do IFCE? São em Campos Sales, em Mauriti, Campos Sales, Mauriti, qual é mais? Campos Sales, Mauriti, Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza. Obras previstas. Tem ainda um restaurante estudantil em Acopiara, em Acaraú, em Aracati, Baturité, Boa Viagem, Caucaia, Camusim, Campos Sales, Canidé, Cascavel e Fortaleza. Também em Guaramiranga, Horizonte, Itapipoca, Jaguaribe, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Maranguape, Mauriti, Morada Nova, Paracuru, Quixadá, Tabuleiro do Norte, Tauá, Tianguá, Ubajara e Umirim. Missa agora na área de cidades. Missa para celebrar os 160 anos de criação, de fundação do Seminário da Prainha, reúne mais de 300 fiéis. Praias do Ceará são atingidas por poluentes plásticos vindo da África. O editorial hoje do Jornal Povo é sobre o Outubro Rosa, prevenção contra o câncer de mama. E a capa do caderno de esportes é sobre o jogo Galo versus Vovô. Ganhar e secar. Ceará encara Ituano e mira voltar a vencer como visitante para entrar no grupo G4. Vovô também depende de tropeço dos concorrentes. O jogo será no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, em São Paulo, e será a partir das 5 horas da tarde de hoje. Com esta matéria, caro telespectador, internauta da TV da Transparência, eu encerro aqui este primeiro bloco de notícias da manhã deste sábado, 19 de outubro, e agradecendo a sua audiência e ao mesmo tempo convidando você para continuar com a nossa programação. E também dê uma olhada, uma visita no site do blog do Edson Silva. Lá você encontra matérias exclusivas na área de política, na área de gestão pública, na área de economia
e também na área do Poder Judiciário. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.